Olá pessoal, meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor há mais de 18 anos. Nós estamos trabalhando nesse concurso da EBSER. Desde o primeiro concurso realizado no Brasil, nós estamos acompanhando e preparando candidatos para esse concurso. Mas é um concurso que ele é muito difícil porque a concorrência é muito grande, muito acirrada. Sempre são mais de 100 alunos, 100 candidatos para uma vaga. Então nós notamos que é difícil a aprovação, por isso resolvemos criar um planejamento de estudo para os alunos. Então, nós vamos mostrar para vocês como é o planejamento, você vê aí na tela. Planejamento de estudo, nós fizemos o seguinte, nós dividimos por matérias, pelo peso das disciplinas. Então nós temos a prova, que é a prova 1, de conhecimentos básicos, e a prova 2, que são os conhecimentos específicos. Os conhecimentos básicos, nós temos português, raciocínio lógico, matemático e a legislação aplicada à EBSER. São 20 questões, pessoal. Cada questão vale um ponto, o peso é 1. Então, em português, por exemplo, como você vê no quadro, nós temos 10 questões. Cada questão vale um ponto. É um total de 10 pontos, tá? Raciocínio lógico e matemático são 5 pontos. Cada uma vale um ponto, que vale a 5 pontos o total. Aí nós temos a legislação aplicada à EBSER. São 5 questões. Cada uma vale um ponto. Dá um total de 5 pontos. Seria bom, ótimo, maravilhoso se você pudesse acertar as 20 questões. Mas mesmo você acertando as 20 questões, dos 80 possíveis da prova, você estaria apenas com 20 pontos. Nós vamos para a prova 2, que é a prova de conhecimento específico, que tem peso 2. Essa prova, nós temos primeiro, nessa segunda prova, nós temos a legislação aplicada ao SUS, que tem 5 pontos. Cada uma vale 2 pontos, como você vê no quadro, que equivale a 10 pontos. Ela tem peso 2. Aí nós temos a prova de conhecimento específico, que é a parte específica do cargo. Então nós temos 25 questões, ou seja, metade da prova, gente. Cada questão vale 2 pontos, que dá um total de 50 pontos dos 80 totais. Tá? Então veja, agora que você tem que ter uma estratégia para resolver essa prova. Você não pode chegar, pegar teu caderno de provas, abrir, resolvendo aleatoriamente, não. Sempre, num concurso público, a gente começa a resolver pela questão que a gente domina mais, pela disciplina que a gente domina mais. E assim sucessivamente, até a menos difícil para você. Fora disso está a prova de cálculo, no caso raciocínio lógico, você não pode deixar para o final. Porque se você deixar a prova de cálculo para o final, você já vai estar cansado, debilitado. A probabilidade de você errar uma questão que você não erraria, na normalidade do seu pensamento, da sua capacidade, se fosse no início da prova, você estaria melhor para acertar mais questões. Por isso, nós fizemos o seguinte. Neste caso aqui, você terá que começar a resolver a prova pelo que você domina mais, que no caso seria a específica. Marco, eu não tenho esse domínio que você falou, não, de ter esse domínio maior na específica. Por que eu tenho que começar pela específica? Porque equivale mais pontos. Que ela equivale a 62,5% da prova. Tá? Então, as específicas são 25 questões. Quantas questões, Marco, eu tenho que acertar nessa prova para que eu consiga passar? Para que eu possa passar? Vamos voltar no quadro lá para você entender. Então, a prova de português, por exemplo, que são 10 questões, você tem que acertar, no mínimo, 8 questões, de acordo com os concursos de outras cidades, e pessoal, os candidatos conseguiram aprovação. 8 questões de português. Raciocínio lógico é especial. Tem muita gente que foi meu aluno que acertou 2 em raciocínio lógico, que acertou 3 em raciocínio lógico, 4, dificilmente alguém acerta as 5 em raciocínio lógico. Mas gente que estudou muito, acertou 3. E gente que não estudou nada, acertou 1 ou 2. Como cada uma vale um ponto, o que acontece? Tem muita gente que resolveu não estudar raciocínio lógico, não perder tempo com raciocínio lógico. Usa essa estratégia.
Ele prefere usar o tempo que ele estudaria raciocínio lógico estudando a parte específica. Porque a prova de raciocínio lógico, como você diz, é lógica. E na lógica, às vezes você não tem estudado. Pela lógica você mata a questão. E se você não estudou nada e acertou 2, e quem estudou loucamente acertou 4, você está muito melhor do que esse candidato, porque você, em compensação, estudou muito mais na matéria que vale 50 pontos. Onde você pode acertar muito mais e fatalmente vai ser a matéria que vai definir o concurso. Então, voltando aqui no quadro, português, 8, você teria que acertar 8 no mínimo. Raciocínio lógico, você pode deixar para lá raciocínio lógico, ou se você pode deixar para lá estudar 2 e acertar 2, desculpem. E você pode não estudar, acertar 2, ou se estudar, acertar 4, está muito bom. A legislação aplicada à EBSERH. Gente, esta disciplina você tem que acertar todas as questões. Ela é a mais fácil de todas, a menos difícil. São leis. O que eu fiz? Eu peguei todas as provas da EBSERH, todas realizadas até agora, tanto do IADES, ao OCP, enfim, e verifiquei nas alternativas corretas qual era o artigo da legislação da EBSERH, das 2 leis, que ele onde ele mais prendia, onde ele ia pegar mais as questões. Então são apenas 6 artigos, 5 a 6 artigos, que exatamente ele é o universo que eles usam para formular as questões da EBSERH. Você tem que ter sensibilidade para olhar tudo isso, mas tem que ter tempo, e às vezes você quer estudar. Como eu tenho essa visão de que eu vou ao encontro da necessidade do aluno, então eu vou pesquisando para ver como a gente pode fazer para diminuir o grau de dificuldade do meu aluno. Então, a legislação da EBSERH, voltando para o quadro lá, nós temos que acertar todas as 5. Ou seja, na primeira prova, você sairia, se você não estudar raciocínio lógico e não acertar nenhuma de raciocínio lógico, você tem dificuldade, é muito complicado, eu não consigo, vou resolver muito exercício, você erraria as 5 de raciocínio lógico, por exemplo, e 2 de português, você errou 7 questões. 7. Então nós vamos para a prova 2, que é a prova que tem o SUS, a legislação do SUS e a parte específica do seu cargo. O que acontece? No SUS, você pode errar uma questão. Se você errar uma questão, está muito bom, porque o SUS é difícil. É uma legislação muito ampla, muito grande, mas ele não tem a importância que tem a específica. Se você errar uma no SUS, você já errou 4 das 5 na primeira prova, da raciocínio lógico, você não acertar nenhuma. Mas como a gente se reúne após as provas, todo mundo acerta 2, no mínimo, 2, mesmo sem ter estudado nada. 2 de raciocínio lógico, 3 de raciocínio lógico você errou, 3 de português, 2 de português, 5. Mais uma, você perdeu 5 pontos. Mais uma de SUS, você perdeu 7 pontos. Então você pode errar uma do SUS até 2, seria para 9 pontos. Mas já é risco para você perder 9 pontos nessa prova. Máximo que eu imagino que você possa deixar de acertar são 7 pontos. Então você vai para a matéria específica. E na específica você não pode errar nenhuma. Você tem que acertar todas. Como você teria que acertar todas, nós criamos um curso voltado só para a parte específica da área de assistente administrativo, para este cargo. O que nós fizemos? Pegamos todas as provas da OCP, que vai realizar esse concurso aí, da OCP, e verificamos questão por questão, para ver que tópico do programa ele aborda, dos 19 tópicos. E a OCP é bem interessante. Das 25 questões da parte específica de assistente administrativo, que deve servir para os outros cargos também, pessoal que vai fazer para medicina, médicos, técnico de enfermagem, enfim, advogado, engenheiro. A primeira questão da OCP, de todas as provas, é do tópico 1 do programa. A segunda questão é do tópico 1. A terceira questão é do tópico 2. A quarta é do tópico 2. A quinta questão é do tópico 3, que é o tópico mais importante desse cargo de assistente administrativo, que é a parte de administração. A questão 6 também é dele. A 7 também é. A 8 também é. As outras questões, cada uma questão vai referente a um tópico.
Ou seja, fica um ou dois tópicos sem ele abordar questão nenhuma na prova. Mas licitações, por exemplo, é certeza, uma questão. Noções de arquivamento, técnica de arquivamento é uma questão. Noções de segurança do trabalho é uma questão. Noções de conservação de escritório, aquela parte, uma questão. Liderança, uma questão. Hierarquia e autoridade, uma questão. Enfim, uma questão. Você tem que estudar tudo para acertar a questão. Então, nós criamos uma ferramenta que é o seguinte: você não precisa aprender para resolver uma prova que muito da parte que ela aborda é subjetiva. Subjetiva. Como, Marco? Por exemplo, uma questão de atendimento. Não existe um código de atendimento, como existe o código a contratos, por exemplo. Existe uma legislação para aquilo, na parte de licitações. Então, nós abordamos uma parte bem grande da nossa apostila, do nosso curso, aborda essa parte de licitações, apesar de ser uma questão, mas é lei. Já atendimento não. Não tem essa coisa da lei. Então, você é uma prova quase que subjetiva, você tem que saber o mínimo e trabalhar provas anteriores para você verificar o que é que eles exigem. Assim como a parte do tópico 2 do programa da gente, que é trabalho em equipe, a parte de liderança. Que código exige de liderança? Então vai muito da tua capacidade de entender o questionamento. Por isso que nesta disciplina você tem que ter uma capacidade muito maior de entender do que de entender, do que de aprender. Marco, qual é a diferença de entender e aprender? É que para você aprender alguma coisa, algum questionamento, algum assunto, determinado assunto, você tem que parar e exatamente absorver a informação. Então quem tem que fazer isso é o médico, o engenheiro, o advogado. Quem vai usar aquela informação no seu dia a dia? Ele tem que aprender. Ele absorve o conhecimento, retém o conhecimento e usa no dia a dia. Quem entende, eu só preciso entender, Marco, para fazer essa prova da EBSER. Você tem que prestar atenção e estudar resumidamente. Então, um material que tem 2 páginas, por exemplo, 2 páginas de 40 linhas, você tem que estudar apenas 8 linhas. O professor, que você tem que confiar, ele tem que ter a capacidade de, em 8 linhas, 9 linhas, 10 linhas, das 80, ele resumir tudo para você entender. E, além disso, trabalhar muito exercício. Enfim. Vamos voltar para o quadro, só para a gente finalizar o quadro da gente, pessoal. Olha, gente, quando eu falo para vocês que você tem que tentar acertar as 25 da parte específica, que você vê aí no quadro, cada uma vai 2 pontos ou 50 pontos. Vamos dizer que você erre uma. Você vai com 48 pontos para o restante da prova. Você vai com 48 pontos para brigar com mais 30 pontos, para buscar mais 30 pontos. Por isso que eu falei que você tem que ter prioridades. Claro que você tem que dar uma olhada em raciocínio lógico. Eu falei que não, eu jogo as alternativas para você verificar. Tem gente que fala assim: Marco, eu nunca tinha pensado dessa forma. É mesmo, me complica, eu não gosto de estudar raciocínio lógico, eu não gosto dessa parte de matemática, vou deixar isso para lá e me voltar para uma outra disciplina que exatamente reponha essa minha perda em raciocínio lógico. Enfim, faça como você achar melhor. Mas vamos voltar para o quadro, gente, para a gente finalizar. Então, nós teríamos 80 pontos, e para o aluno conseguir a aprovação, com a minha experiência de todos esses concursos da EBSER que eu já trabalhei, você tem que fazer no mínimo 73 pontos. 73 pontos, 74 pontos é uma pontuação excelente para você passar. Eu só não garanto porque eu não tenho como corrigir, a prova está lá. Mas, se tratando na OCP, é espetacular esse resultado. Então vamos trabalhar para isso. Na vida da gente, a gente tem que trabalhar através de metas, objetivos. Tá? Eu criei um objetivo que é o seguinte: como eu ministro aula dessa disciplina, da parte específica, que envolve licitações, a parte de direito, envolve português, envolve a parte de licitações, envolve a noção de atendimento, arquivamento, administração, são muitas matérias distintas. Mas nós direcionamos o nosso estudo, a preparação do aluno, objetivamente, para o que cai em todos esses últimos concursos. Então nós vamos dar um curso aí em Fortaleza e nós vamos resolver
125 questões de provas anteriores. Entre elas, 3 provas da OCP. E mais 2 provas do IAT que a gente colocou, que é para abordar a matéria, os tópicos que interessam mais para nós, tá? Nós pegamos essas 125 questões e dividimos pelos 19 tópicos do programa da parte, para você que vai fazer assistência administrativa, você vai ver que de 125 questões, tem tópico que tem uma questão, tem tópico que tem 2 questões, tem um tópico que tem quase meia questão, tão fácil é a questão. Então, quando você tem um material assim para você estudar, quando você tem dados para você estudar dessa forma, você melhora o teu estudo. Porque, gente, por que concurso público a gente não pode usar a tecnologia para nos auxiliar? Futebol, decisão de Copa do Mundo, por exemplo, ele estuda o time anterior, estuda o técnico do grupo para ver como é que ele vai trazer o time dele. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar a banca que vai realizar o concurso. Saber pelo menos um dos formuladores que vão formular as questões, o estilo do cara, como é que ele gosta de perguntar. Nada melhor do que a gente trabalhar provas anteriores naquela banca. Então tem gente que estuda muito, em casa ele não consegue aprovação, tem uma pontuação X. E tem cara que vem para o aulão honesto, que te prepara para você ter bom resultado na prova e ter um resultado superior àquele cara que estudou mais do que ele. Porque ele usou o que nós estamos trazendo para concurso, no Brasil, é a tecnologia do aprendizado no sentido objetivado do que é necessário para você. Parece meio enrolada a história, mas é isso mesmo, você tem que estudar o que cai, o que está sendo perguntado nas outras provas. Como é que você vai estudar o que nunca foi perguntado? Claro, você pode dar uma olhadinha, mas não está caindo aquilo, como é que você vai se prender? Não, mas eu acho que agora vai, eu vou arriscar. Vá no que ele tem mais segurança, porque esses formuladores dessas bancas, eles ganham dinheiro para formular, eles ganham um valor por questão. Quer dizer, vamos imaginar que um cara desse ganha R$1.000 por uma questão dessa que ele formula. E ele ainda erra a questão. Então, às vezes você vai ver na prova que você não precisa, gente, saber a alternativa correta para acertar a questão. Basta que você saiba o que não é. Por exemplo, quem passa no concurso público, quem é aprovado entre as vagas, que é o que interessa, é quem erra mais ou quem acerta mais ou quem erra menos? É quem erra menos.